Tá aí uma manchete, remédio novo derrete 20% do peso. E no mesmo dia já aparece um anúncio. Última chance, desconto, entrega na sua casa. E é aí que muita gente cai em golpe, porque a cabeça ela faz assim. Se tem novidade, eu preciso agora. E é exatamente nisso que o vendedor ruim aposta. A regra é simples. Manchete não é bula, manchete não é prescrição, manchete não é oferta, manchete é só o começo da conversa. E se você transforma manchete em compra, você vira refém do hype. Eu sou o Dr. Murilo Abdala e hoje eu vou te ensinar a interpretar notícia de remédio novo sem cair em golpe e sem virar refém de modinha. Sem terrorismo, sem prometer milagre, só leitura inteligente do que está sendo dito. Eu conecto isso com o mundo real. Registro, Anvisa, disponibilidade e aonde é o terreno que os golpes crescem. No final, eu fecho tudo com um roteiro de checagem antes de acreditar e antes de comprar. Agora deixa eu te dar um exemplo bem recente. Saiu uma notícia sobre um remédio novo em estudo que mostrou perda de peso muito alta. E rapidinho isso daí virou munição para anúncio. Gente tentando parecer fonte, vendendo uma promessa que ainda nem existe no mundo real, e é aqui aonde a pessoa se perde. Ela não compra um remédio, ela compra uma sensação. Sensação de que finalmente achou o atalho. Só que o golpista, ele não precisa ter o remédio, ele só precisa ter a manchete e um anúncio bem feito. E aí você começa a ver o padrão. Entrega em casa, preço baixo demais e mensagem urgente. E aí você começa a ver o padrão. Entrega em casa, preço baixo demais, mensagem urgente, cadastro para ganhar uma amostra grátis. E isso não é só chato, como também pode ser muito perigoso, porque você não sabe o que você está comprando. Você não sabe de onde veio e você não tem acompanhamento nenhum caso dê ruim. Notícia boa não autoriza decisão apressada. Ela só autoriza uma coisa: você precisa pensar melhor. Toda manchete de remédio novo eu leio com 3 perguntas. Se você decorar isso, você já não vai cair na maioria das ciladas que se tem por aí. E não precisa ser especialista. Precisa só parar por 10 segundos antes de acreditar. Pergunta número 1 que você deve fazer. Isso foi estudado em gente ou só em laboratório? Porque manchete adora misturar as coisas. Dá para entender que já é realidade quando às vezes é só um tubo de ensaio ou um monte de rato por aí. E se é em gente, em que fase que tá? É fase 1, fase 2, fase 3? Já tá aprovado? A fase 2 ela pode até ser promissora, mas ele ainda não chegou. É um sinal de que vale continuar a ser estudado. Não é sinal de que vale você correr para comprar. Pergunta número 2. Esse resultado é em quantas semanas? Porque perder 20% do peso em 48 semanas é uma história. Agora perder 20% em 8 semanas é outra totalmente diferente. A manchete muitas vezes te joga para um número sem tempo. E o tempo é o que te dá contexto. Outra coisa que confunde muita gente boa: o placebo ajustado é diferente da média total. Às vezes o grupo do remédio perdeu 20%, mas o grupo do controle também perdeu uma parte. Então o ganho real é menor do que a frase te faz parecer. E isso não é para diminuir o remédio que está sendo estudado. É para você não comprar uma fantasia, um sonho. Pergunta número 3. Quem está vendendo essa história? Porque tem notícia que é notícia e tem notícia que é isca. Se a matéria termina com link de compra, cupom de desconto, WhatsApp, cadastro, amostra, você já está sabendo qual que é o jogo que está acontecendo por trás. O jogo não é para te informar, é para converter você em um clique e o clique em dinheiro. E muitas vezes dinheiro em golpe. E deixa eu ser muito claro aqui, eu não estou dizendo que toda novidade é fraude, eu estou te dizendo que fraude adora novidade, porque a novidade ela deixa a pessoa ansiosa, e a pessoa ansiosa ela vira um alvo fácil. Se esse filtro já te dá mais segurança para ler notícias sem cair em papo de vendedor, deixa o seu like aqui. Isso me diz que vale a pena fazer mais vídeos anti-golpe na saúde, porque esse tipo de conteúdo protege a gente de verdade. Agora eu vou te ensinar a ler o miolo da notícia como um adulto, com dados e limites, sem uma aula chata pra caralho, só que muda a sua interpretação. Se a manchete ela fala assim: novo remédio supera tudo que já foi visto. O que você precisa achar no texto é outra coisa. É o que foi estudado, em quem, por quanto tempo e com que custo em efeito colateral. Porque manchete é vitrine, e vitrine não mostra os bastidores. Primeiro item: qual foi o público do estudo? Era obesidade sem mais nada? Era gente com diabetes? Era gente com outra doença? Porque o resultado muda muito conforme o perfil. Um remédio ele pode vir muito bem no grupo específico e muito menos no outro. E aí você lê a manchete e pensa que é igual para todo mundo, quando na verdade não é. Exemplo simples: quem tem diabetes pode ter uma resposta muito diferente de quem não tem. Quem tem mais peso inicial costuma perder muito mais porcentagem de peso. Quem já tem muita restrição alimentar
pode tolerar pior alguns efeitos. O seu corpo ele não é genérico, o estudo também não é. Segundo item para você ficar de olho, qual foi o desfecho principal? Era peso total? Era percentual? Era cintura? Era glicemia? Porque às vezes o foco do estudo nem era o emagrecimento puro, e a manchete pega um pedaço e faz parecer que ele era o objetivo do mundo. Aí você precisa olhar outra parte que quase ninguém lê, que é os efeitos colaterais, taxa de desistência, porque muita manchete esconde o quanto de gente não aguentou o estudo. E isso importa. Não é para você ter medo, é para você ter uma noção. Se metade das pessoas desistiram, isso muda a leitura de sucesso. Se a maioria das pessoas teve um efeito leve, ótimo, excelente. Agora, se tem muita gente passando mal, isso daí muda a decisão. Se o estudo não conta isso direito, você não tem como confiar no resto. Terceiro item, o que a notícia não pode prometer, que vai funcionar igual em você na vida real e sem acompanhamento, que é seguro comprar de qualquer lugar, que dá para subir a intensidade no olho, não te avalia, notícia não te avalia, notícia não olha a sua pressão, notícia não sabe seu histórico, notícia não acompanha o seu intestino. Então, quando a manchete vira certeza na sua cabeça, você pode estar pulando a parte mais importante, que é a parte do critério. Tem notícia de injetável novo e tem notícia de comprimido oral que mexe na mesma via do GLP-1, como o Orforglipron, que está em fase de estudos. E isso é interessante, porque muita gente lê e pensa que já vai ter na farmácia na semana que vem. Só que o remédio, em desenvolvimento, ele também vira manchete, mas isso não vira produto disponível amanhã. Entre um estudo promissor e o mundo real existe uma sequência de estradas muito longas. E nessa estrada é onde está o golpe que a galera gosta de usar. O golpe não nasce do remédio, o golpe nasce do desespero somado à falta de acesso. Porque quando a pessoa sente que você está perdendo tempo, ela aceita coisa que nunca aceitaria com calma. E aí que o anúncio malandro aparece. Quando tem hype, aparece sempre um padrão muito previsível. Anúncio falso em rede social, preço muito abaixo do normal, cadastro para ganhar, entrega sem receita, promessa de estoque secreto, mensagem com urgência forçada. Se você leu isso e pensou que parece golpe, é porque pode ser mesmo, tá? E não é só impressão. Já teve alerta oficial sobre anúncios de Tirzepatida falso sendo vendido, explorando a oferta barata e até mesmo gratuita depois de um cadastro. E aqui entra uma regra muito prática. Se tem entrega de medicamento sem receita, por que tu está sendo vendido desse jeito? Se tem cadastro para você receber o que você nem pagou, o que essa pessoa quer de você? Se tem preço bom demais, de onde está vindo esse produto? Se tem estoque secreto, por que uma empresa séria faria isso? Isso não é paranoia, isso é prevenção. Tem outro risco que pouca gente entende: produto sem padronização. Agora você junta tudo isso com manchete. O vendedor empurra um produto sem rastreio. Ele pega o nome do princípio ativo e inventa um equivalente. Ele fala como se fosse a mesma coisa, coloca numa embalagem bonita e pronto. Você acha que comprou ciência, mas na verdade você está comprando risco. Remédio de verdade, ele tem registro, ele tem lote, ele tem procedência e ele tem acompanhamento. Sem isso, você não tem segurança. E se você quer se vacinar contra esse tipo de golpe e entender o que realmente é aprovado e o que é promessa e o que é cilada, se inscreve no nosso canal. Eu vou trazer mais vídeos traduzindo notícias de saúde para o mundo real. Quero fechar esse vídeo de um jeito mais útil possível, com uma ferramenta simples para você usar hoje, sem precisar virar especialista. Porque o problema não é você se interessar por novidade. O problema é a novidade cair no seu colo misturada com venda. E aí a sua cabeça entra no modo de urgência e urgência é o terreno perfeito para golpe. Então guarda isso daqui. Roteiro de checagem em 60 segundos para você. Você tem que fazer isso antes de acreditar, antes de compartilhar e antes de comprar o produto. Se você fizer isso, você vai evitar cair em desinformação e em cilada. E é o tipo de coisa que eu queria que todo mundo fizesse antes de mandar no grupo da família e antes de mandar mensagem perguntando se eu consigo essa medicação mais barata. Passo número 1. Procura uma fonte original. Isso veio de comunicado de empresa? Isso veio de congresso médico? Isso veio de artigo publicado? Ou isso é só um blog repetindo outro blog? Porque muito conteúdo nasce assim. Alguém escreve uma nota, outro copia, outro muda o título e quando você vê, parece que é um fato consolidado. Mas na verdade ninguém leu a fonte. E aqui tem um detalhe muito importante para você. Se for comunicado da empresa, você lê como anúncio, tá? Você não lê como verdade final. Porque pode ter dado real ali? Até pode. Só que o comunicado escolhe recorte mais bonito. Ele não te dá o contexto inteiro. Ele não te dá a parte chata. E a parte chata é a que protege você. Então, na prática, você pergunta: essa fonte, ela está tentando me informar ou
ou ela tá tentando só me convencer a comprar alguma coisa? Porque isso daí muda a sua postura na hora. Passo 2, checa o estágio e a disponibilidade. Essa medicação, ela tá em fase 2, em fase 3, ela já foi aprovada, ela já tá em comércio. Por quê? Fase 2 e fase 3 não significam que ela está à venda no Brasil, nem mesmo fora do Brasil. Significa que ela ainda está sendo testada e isso é outro assunto, isso é outra conversa. A manchete, ela pode estar falando de um resultado promissor, mas o promissor não é sinônimo de disponível. E aqui entra a armadilha mais comum. Tem para pronta entrega em rede social e geralmente com preço bom demais para ser verdade. Se você leu isso, para e pensa um pouquinho. Se está à pronta entrega, por que está sendo vendido desse jeito? Por que não está no caminho normal? Por que não está passando por consulta, prescrição e compra regular? Quase sempre é aí que mora a cilada. Não porque todo mundo é mal, mas porque esse tipo de oferta vive de pressa e de atalhos. E atalhos em saúde costumam cobrar pedágio muito alto. Passo número 3, checa a lógica do risco. O que exatamente estão te oferecendo? Ou é algo que envolve compra na internet o tempo inteiro? Sem caneta padronizada, sem rastreio claro? Porque isso daí vai aumentar muito a sua chance de erro. Erro para mais, erro para menos, os dois vão te dar problema. E aqui eu não estou fazendo terrorismo, eu estou te descrevendo o risco básico. Já existe alerta oficial da Anvisa de importação e falsificação de caneta em tudo quanto é canto. E isso acontece do jeito mais bobo. A pessoa ela acha que ela entendeu, a pessoa ela acha que ela viu um vídeo ensinando e aí a pessoa mede errado, compra errado, sem orientação médica e aí ela passa mal ou até pior, ela passa mal sem ter nenhum acompanhamento, sem ter para quem ligar, sem ter um plano. Então, quando você vê a novidade, vem a oferta junto, você não precisa entrar em pânico. Você só precisa fazer essas 3 checagens. Fonte original, estágio de disponibilidade, lógica do risco, e isso daí já vai mudar tudo. Agora eu quero te ouvir. Qual foi a manchete de remédio novo que você mais ouviu nesses últimos dias? O que te deixou mais confuso nela? Foi o número de resultados? Foi o prazo? Ou foi aquela sensação de que já tinha gente vendendo antes mesmo de existir? A gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça que eu tô aqui para te ajudar a fazer o simples dar certo.